Pronto. Então, vamos lá. Paz do Senhor para todos. Uma boa tarde. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos orar, né? Para Deus tomar a direção desse momento, dessa reunião. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos por esta tarde maravilhosa, a qual estamos a tua presença nesse momento de aprendizagem da tua palavra. Que o Espírito Santo, o professor por excelência, esteja conosco nesta tarde, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para que possamos entender, Senhor, para que possamos compreender, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos revelar. A tua palavra nesta tarde aos nossos corações, a nossa mente. Nos ajuda, Senhor. Abençoa teus servos que já estão conectados. Irmão Natanael, Senhor. Irmão Rogério Leite, irmão Rogério Rodrigues. Irmão Raimundo, Senhor. Os demais irmãos que ainda irão, Senhor. Senhor, participar desta reunião. Abençoa. Desperta agora, nesse momento, para juntos interagirmos, Senhor, com respeito à tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Assim, Senhor, toma primeiro trabalho nesta reunião. Nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, estamos dando continuidade a mais uma aula do nosso trimestre, segundo trimestre de 2021. Como os irmãos sabem, nós já estamos estudando sobre o verdadeiro Pentecoste. Os dons, na verdade, os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder e entendimento. Glória a Deus. E estamos hoje dando continuidade ao segundo bloco, não é verdade? Nós estudamos o primeiro bloco com os dons espirituais, baseado em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E hoje nós estamos dando continuidade aos dons ministeriais, baseado na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Domingo passado nós falamos sobre o ministério apostólico, a sua ação, no período da igreja, do primeiro século, a igreja, podemos dizer, apostólica, né? E hoje nós estamos diante de mais um ministério, o ministério de profeta. E esse assunto, como a gente já iniciou aí, irmão Rogério, falando, é um assunto abrangente, né? É um assunto importante, de grande importância no meio do povo de Deus. E por que nós não se referir desse assunto profecias, incluir aqui 3 povos existentes na Terra que gira a sua fé em torno das profecias bíblicas. Nós temos 3 povos, a gente vai ver aqui, a respeito desses 3 povos, onde sua fé gira em torno dessa profecia bíblica. Mas antes da gente entendermos a respeito desses 3 povos, a gente vai ter aí, como sempre tem aos domingos, a exegese, né, do nosso mestre aí, irmão Rogério, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho e apresentar para os irmãos aí esses 3 povos que a sua fé gira em torno dessa profecia. A profecia que se refere ao Deus dos profetas, né? Ao Deus verdadeiro. Porque em toda religião ele tem os seus profetas, tem os seus gurus, né?
Mas nesse sentido de profeta, com respeito às Sagradas Escrituras, é destacado apenas 3 povos, e a gente vai ver aqui, viu, no decorrer da aula. Mas antes a gente vai ouvir aí a palavra do irmão Rogério Rodrigues a respeito desse assunto de hoje. Depois os irmãos que estão aí conectados têm também a sua oportunidade. Irmão Rogério? Amém, soldado, amém. Eu tô só aguardando aqui, tô só recebendo, na verdade, né? Esperar do mestre Luiz aí também, né? Mas sobre uma coisa bem importante que a gente deve aprender hoje, a gente vai aprender hoje a diferenciar, né? O ministério profético do dom profético. E isso, o mestre Luiz, eu acredito que vai trazer com bastante contundência para a gente entender mesmo que, de fato, o que se é usado hoje nas igrejas, né? Hoje nós temos o dom profético, né? Nós temos o dom profético, que é diferente do ministério profético que ocorria no Antigo Testamento, e a gente vai ver os pormenores disso ao longo da nossa lição, né? O texto áureo que já vai falar, né? E uns Deus pôs, colocou com a incumbência, né? Com o ministério, com o serviço, na verdade, com o serviço colocado por Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois operadores de milagres e depois dons de curar, socorros, governo, variedade de línguas. Nós temos em primeiro lugar o apóstolo, né, que é o ministério apostólico, que a gente falou na lição passada do colegiado dos apóstolos, né? Em relação ao colegiado dos apóstolos, que são os 12, né? E com o apostolado aos gentios, com o apóstolo Paulo, hoje nós não temos a sucessão desse ministério, né? Hoje nós não temos a sucessão deste ministério, que já foi estabelecido na igreja primitiva. Mas hoje nós temos a função de apóstolo, que é desbravar terrenos, né? E adentrar nesses terrenos, anunciando e implantando o evangelho, que foi isso que os apóstolos fizeram. E hoje não é diferente, que a gente vai estudar sobre o ministério de profeta, né? E aí a gente vai discorrer sobre o que de fato é profeta e o que não é profeta nos dias de hoje dentro da nossa igreja, tá bom? Só uma palavra introdutória sobre isso, as questões que a gente vai tratar hoje. Pode prosseguir, irmão Luiz. Ok. Então, irmão Rogério e os demais irmãos aí, são mais 2, é? Então, é o irmão Raimundo e o irmão Rogério Leite, né? E o irmão Isso. Natanael. Então, meus irmãos, E tem quando... a irmã Raquel Vaz também aqui também. Pronto. Pai do Senhor, irmã Raquel, seja bem-vinda, minha irmã. Então, irmãos, quando nós se referimos de profecia bíblica, como eu já falei no início, é um assunto de grande importância em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Do Gênesis, ou seja, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, até os dias atuais. É um assunto que envolve uma importância grande, de grande função para, para nós, para os dias de hoje. Sendo que o Noé já foi bem feliz aí em dizer que a gente tem que saber fazer essas distinções. Essas distinções. E, como eu falei, quando se fala de profecia bíblica, e aí surge 3 povos que giram a sua fé em torno dessa profecia bíblica. E nós temos esses 3 povos como os judeus, nós temos o judaísmo, certo? Nós temos o judaísmo que crê nas profecias, inclusive as profecias registradas no Pentateuco, ou nos 5 primeiros livros da Bíblia, certo? E não sei se os dados estão atualizados, mas chega um número de 13,8 milhões de judeus que crê nas profecias
do Antigo Testamento. E nós temos o segundo povo, que é os islâmicos, o muçulmano, de onde surge o islamismo, que também crê em profecias, sendo que suas crenças giram em torno das profecias de... me esqueci o nome aí do Maomé. Maomé, certo? E nós temos o terceiro, e o número dos islâmicos, essa fé gira em torno de um número de 1,8 bilhões de muçulmanos. E nós temos o terceiro, né? O terceiro, que é o cristianismo. O cristianismo, aqui, quando se refere de cristianismo, está se referindo de um modo geral, cristão, mas eu trago aqui, com respeito às profecias bíblicas, aqueles que foram alcançados pela graça, né? Aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor e tem o Espírito Santo na sua vida. Então, mas o número do cristianismo, de um modo geral, chega em torno de 2,3 bilhões de cristãos. Então, quando a gente olha para essa questão da profecia, é algo muito importante, por mais que ela tenha as suas distinções do Antigo para o Novo Testamento e do período dos apóstolos para os de hoje, né? Mas mesmo assim, envolvendo profecias, é de grande importância. E eu queria aqui frisar com os irmãos, eu não vou ler todo o conteúdo da revista, mas nós temos aqui o final da introdução, que fala justamente a respeito dessa importância, né? E diz assim, ó, no final da introdução: o ministério de profeta é altamente importante para os nossos dias, pois, de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Glória a Deus. Então, quando o comentador da revista ele se refere a respeito da importância da profecia em toda a Bíblia, ele usa aqui uma expressão, ó, pois de acordo com o ensino dos apóstolos, tal ministério tem um valor excelso. Ou seja, ele usa aqui a expressão dos apóstolos, porque em Efésios, né, capítulo 2, e no versículo 20, nós vamos encontrar Paulo falando da igreja como uma construção. E a igreja como uma construção, ela é edificada sobre um alicerce totalmente firme, que é Cristo. Que é Cristo. E essa igreja firmada nesse alicerce que é Cristo, ela permanece fiel, ela permanecerá fiel se ela estiver firmada também na doutrina dos apóstolos e nas profecias. Porque em Efésios 2:20, nós vamos encontrar o versículo. Quem encontrar primeiro de que eu pode ler, para a gente entender aqui, quando o comentador ele fala da importância da profecia e dos apóstolos, e diz assim, ó, Efésios 2:20. Olha o que diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular,
desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Versículo 22. No qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, quando falamos desses, desse, desses dons ministeriais, incluindo aí o de apóstolo e o de profeta, nós podemos compreender da importância da ação, né, da operação de Deus na vida tanto do apóstolo como do profeta. Né? E ele diz aqui, ó, tem um valor excelso para a igreja de qualquer tempo e lugar. Então, a ação profética, ela não deixou de agir no meio do povo de Deus. Ela continua, né, agindo, ativa, sendo, havendo as suas distinções, como já foi bem falado aí pelo irmão Rogério. E nós vamos entender isso melhor a partir do primeiro ponto. Tá? Então, só destacando aqui a importância da profecia e citando aí para os irmãos esses três povos que gira a sua fé em torno das profecias bíblicas. Vamos prosseguir? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só falar aí sobre essa analogia que a Efésios traz, né, da edificação. Uhum. Da edificação, essa analogia, né, que presta atenção no texto, que o texto diz que edificado sobre o fundamento dos apóstolos, do qual Cristo é a principal pedra de esquina, é a pedra que firma todas as outras demais pedras. Né? Então, nós temos aqui Cristo como a pedra principal de esquina, né? A pedra que Angular. suporta toda a estrutura. E nós temos as outras pedras, né? Que essas pedras nós temos o ministério profético. E dentre estas pedras, entre essas pedras, né? Isso aí é para formar o alicerce. Então, o alicerce da igreja É a está entre os sustentação, né? ensinos do. Você já escutou direitinho aí? Entre os ensinamentos dos apóstolos, né, que receberam do próprio Cristo, onde Cristo é a firmeza desse fundamento, e sobre as, as revelações dadas aos santos profetas, né, aos profetas do Novo Testamento, né? Essas revelações não são previsão do futuro, né? Mas são palavras de sabedoria, de conhecimento, de descortinar o que está encoberto, né? Então nós temos aqui o apostolado e agora os profetas como o fundamento da igreja, onde Jesus Cristo é a principal pedra de espinha. Isso é para formar o fundamento. E o edifício, e o restante do edifício, o restante da construção. Aí o apóstolo Pedro nos explica quem faz o restante da construção, quem são as demais pedras para construir uma casa espiritual da qual Deus, pelo seu Santo Espírito, habite, né? Pelo seu Santo Espírito, seja reverenciado. Ó, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, ó. Vocês também, os cristãos, são pedras vivas e são edificadas casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. Então, nessa analogia desta casa espiritual, deste templo espiritual, né, desta casa para habitação e deste templo para culto, nós temos Cristo como a pedra de esquina, né, a pedra que suporta todo, né, todo o restante do edifício, a pedra principal, os ensinamentos dos apóstolos e a direção, a diretriz
dada por Deus aos profetas para que o restante das pedras, que são os cristãos, seja bem alinhadas e construam um edifício a qual Deus possa habitar. Essa é a analogia dos textos em relação às pedras, né, e os fundamentos. Muito bem. Alguém mais? Então vamos prosseguir. Então, irmão Rogério, dentro dessa sua fala aí, com respeito às analogias, é interessante também a gente observar que Cristo tanto é a cabeça desse corpo, quando a igreja é comparada com o corpo, né? Ele é a cabeça, e também quando a igreja é comparado com uma construção, ele é os fundamentos essenciais. Nós temos aí Paulo dizendo que ele é a pedra, algumas versões é pedra angular, né? A pedra angular é aquela, como você falou, que dá sustentação a duas paredes, ou seja, uma construção ela é feita com quatro cantos, não é isso? Toda construção tem seus quatro cantos. Então essa pedra, ela é justamente em cada canto desse tem uma pedra, né? É como se fosse a sustentação de duas paredes dos cantos que sustenta toda a construção. Então Cristo é esse alicerce que sustenta toda esta construção, todas estas pedras que somos nós, que o apóstolo Pedro vai se referir, né? E além dele ser essa firmeza, esses alicerces, ele também, através de pessoas usadas por ele, essas pessoas são usadas para que esta construção, este corpo, eles sejam bem ajustados, não é isso? Ele seja bem ajustado, que é através da profecia, que é através do ensino da palavra, por meio dessas pessoas que Deus ele usa. É muito interessante isso a respeito dessa sustentação da igreja. E nós temos aqui, no primeiro ponto, o profeta do Antigo Testamento, certo? E nós temos aqui conceito, ofício e o profetismo. Dentro da questão de conceito, ou seja, aquilo que entendemos, né, no Antigo Testamento, o que era esse profeta, né? Dentro desse conceito, o que entendemos no Antigo Testamento, o que era esse homem usado por Deus, é o seguinte, que esse homem ele era como um embaixador, como um porta-voz de Deus aos homens. O irmão, ele coloca aqui, o profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida com a responsabilidade para falar em nome de Deus. Ou seja, o Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador que representava os interesses de Deus, ou os interesses do reino divino na terra. Nós sabemos, meus irmãos, que na vida, falando da vida a qual fazemos parte dela, inclusive na vida dos gestores, daqueles que nos administram um Estado, administra uma nação, nós sabemos que uma pessoa, quando quer se dirigir a uma dessas pessoas, como o governador, o prefeito, o presidente, nós não nos direcionamos diretamente a ele. Primeiro, nós passamos por pessoas que intermediam ele, né?
Então, há um intermediário entre eu e o governador ou prefeito. Para mim falar com o Sarto, eu não vou diretamente, eu quero falar com o Sarto. Não, não é assim. Tem uma pessoa como um intermediário. Você tem que passar por aquela pessoa, dizer se ele vai poder lhe atender. Né? E do mesmo jeito é o presidente, né, de uma nação. E aqui Deus ele no Antigo Testamento, ele coloca esse homem que tinha uma comunhão íntima, que tinha uma santidade com Deus muito grande, e ele coloca esse homem, chamado profeta, no Antigo Testamento, como esse intermediário, como esse porta-voz, como esse embaixador, um representante de Deus para a nação de Israel. Né? E eu não sei se os irmãos lembram, na aula de número 5, eu falei justamente sobre o profeta no Antigo Testamento. Né? E eu falei, e a gente vai ver aqui no próximo ponto, que é justamente o ofício. Tá? O ofício. Então, no Antigo Testamento, o conceito, o entendimento que nós temos é Deus usando esse homem como um embaixador, como um porta-voz para com a nação de Israel. E eu falei que na nação de Israel existia 3 ofícios. E esses 3 ofícios eram o profeta, o sacerdote e o rei. E destacando aqui o profeta e o sacerdote, além de destacar esses 2 homens dentro de um ofício naquela nação, nós temos que também fazer distinção entre o sacerdote e o profeta. O profeta, nós já vemos aqui, através do conceito, o que se entende, que ele era esse porta-voz, ele era esse embaixador entre Deus e os homens, certo? Ou seja, o profeta, ele era incumbido, ele tinha a responsabilidade de apresentar Deus através da fala, através da profecia, à nação de Israel. Ou seja, o profeta tinha como responsabilidade apresentar a Deus aos homens ou àquela nação. Já o sacerdote, ele era incumbido de apresentar o povo a Deus. Assim como o profeta era incumbido, era o porta-voz, era o embaixador, era o representante de Deus, a nação de Israel e a outra nação qualquer que ele quisesse transmitir uma mensagem, o sacerdote, ele apresentava Deus, ou seja, apresentava os homens, a nação de Israel a Deus. De que maneira? Se o profeta apresentava Deus àquele povo através da fala, e através dessa fala, da profecia, aconteceria uma comunhão, porque Deus, ele se manifesta através da profecia, que é uma fala, para que aconteça entre os homens e Deus a comunhão. A comunhão é através da fala que nós adquirimos uma aproximação de alguém. Do mesmo jeito é Deus, é através da sua fala, por isso que a profecia, ela foi importante no Antigo Testamento, foi importante no período do Novo Testamento e é importantíssima nos dias atuais em que vivemos, porque é através dessa fala que Deus vai
se aproximar de nós e nós se aproximar dele. Então, o sacerdote, ele aproximava o povo a Deus. Mas de que maneira? Através do sacrifício. O sacerdote, eles eram os únicos que apresentavam os sacrifícios lá no holocausto, lá no altar. Eram os únicos. Então, essa é a distinção desses dois homens exercendo esse ofício na nação de Israel. E o rei, nós já sabemos, que era o que administrava, mas também dentro das orientações do profeta, do sacerdote. Então, é muito interessante a gente observar isso. E dentro desse ofício aqui, nós temos o seguinte: o profeta, dentro desse ofício, ele desvendava o oculto, como o Rogério falou aí no início da sua fala, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Essa, era a incumbência do profeta no Antigo Testamento, dentro de um ofício. O profeta também, ele exerceu um importante papel de conselheiro na história do reinado de Israel. E aí nós temos, meus irmãos, esses profetas, dentro desse ofício, se manifestando como conselheiro. Nós temos aqui o destaque de Natã. Natã foi um grande profeta de Deus, exercendo esse ofício, e ele aconselhava. Inclusive, há um acontecimento muito interessante, onde Natã é destaque, que quando foi o pecado de Davi, Davi, ao cometer aquelas transgressões, ele não cometeu só uma transgressão, ele não cometeu só o adultério, ele transgrediu várias leis, certo? Ele transgrediu várias leis, e Natã foi o profeta que se manifestou, tanto em revelar o acontecido, mas também como um conselheiro, que estava sempre aconselhando o profeta, ou o rei Davi. E aqui, retornando aqui também, a respeito do conceito, o irmão, ele se referiu aqui no conceito de profeta, no Antigo Testamento, ao longo de toda a história, só voltando aqui, aí nós damos prosseguimento no ponto 3, diante dos comentários dos irmãos. Aí ele diz aqui, ao longo de toda a história do Velho Testamento, o Senhor levantou homens e mulheres para profetizarem em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. Aí nós temos Elias, Eliseu, a profetisa Uda, e muitos outros, como os profetas literários, Isaías, Jeremias e Daniel. Ou seja, dentro aqui do conceito, que eu me esqueci de passar para os irmãos, dentro do conceito de profeta no Antigo Testamento, nós temos aqui o irmão se referindo e destacando aqui Samuel como o primeiro profeta. Sendo que quando nós observamos na Bíblia a respeito de profeta, a primeira expressão sobre profeta, nós vamos ter a referência na vida de Enoque. Enoque foi a primeira expressão na Bíblia com respeito a profeta. E aonde está escrito isso? Está escrito
em Judas, versículo 14. Né? Nós vamos ver, né, Judas se referindo da primeira expressão de profeta na Bíblia. Então os irmãos podem dizer, mas o primeiro profeta não foi Samuel? O irmão não está dizendo aí? Não. Ele não foi o primeiro profeta. Nós tivemos muitos outros profetas antes de Samuel. Nós tivemos Moisés, tivemos Arão, né? Nós tivemos os 70, né? Que profetizaram lá quando Moisés reuniu, todos profetizavam e até Josué ficou com inveja, né? E quisera Deus que todo o povo fosse profeta. Né? Então, só esclarecer o irmão aqui, que o irmão colocou aqui destaque em Samuel como o último juiz e o primeiro profeta, mas na verdade essa questão da profecia ela já era relatada já na vida de Enoque, tá bom? O irmão Rogério tem alguma coisa a falar? Irmão Raimundo, irmão Natanael? A respeito aí em que circunstância o profeta deveria usar o seu ofício, né? Em que circunstância o profeta deveria usar o seu ofício? A gente tem que levar em consideração que dentro de Israel existia uma liturgia, né? Tudo, todo um compêndio de leis que eles deveriam executar para serem bem vistos aos olhos de Deus, né? Quando o povo era rebelde, quem corrigia o povo eram os sacerdotes e os levitas. Levitas e sacerdotes eram responsáveis para corrigir o povo. Certo? Por quê? Porque eles tinham uma lei, porque eles tinham toda a escritura, eles deveriam se empenhar, né, em estudar esta escritura, né, em buscar, né, o entendimento das escrituras e executar as escrituras também. Então, se o povo peca, o povo só pode chegar diante de Deus por meio do sacerdote, certo? Por meio do sacerdote, só pode chegar diante de Deus por meio do sacerdote, né? Se o sacerdote estava em falta, aí sim, Deus teria que intervir dentro do povo, e para isso ele levantava um profeta. Então, pronto, o profeta vinha para trazer a juízo, trazer a esclarecer o que Deus queria dentro do seu povo. Então, ele vinha para quem? Para o povo? Não, primeiramente ele vinha para o sacerdócio ou para os reis, porque os reis e os sacerdotes eram incumbidos de direcionar o povo. Então, o povo ou pecava ou estava na presença de Deus, dependendo de seus sacerdotes e de seus reis. Quando os sacerdotes e reis, né, perdiam a direção de Deus, lá vinha o profeta de Deus, que vinha sempre com a mensagem de juízo, de julgamento, né, de exortar a buscar Deus. Então, o profeta era levantado nesses conceitos do Antigo Testamento. E daqui por diante a gente vai tratar também como é que o profeta é levantado hoje no Novo Testamento, nessa nova dispensação. Tá bom? Por enquanto, só o Novo Testamento. Muito só bem. o Velho Testamento. A paz, Senhor. A paz, Senhor. Senhor. Falando sobre do primeiro profeta, né, que fala aqui, que foi Samuel, mas o primeiro profeta com ofício, né? O ministério, na verdade. O ministério. Os outros profetas, ministério. os outros, que foi Abraão, Isaac, Jacó, era o dom. Davi, eles eram profetas, mas ele não tinha um ofício, né? Profético. Perfeitamente. Né? Ele tinha o dom. Eles tinham o dom, mas não tinham um ministério. Como Samuel foi o primeiro em relação a ter um ministério. Viu, irmão Raimundo? Irmão Luiz. Tanto que quando os 70, lá na tenda da congregação, profetizaram, foi o único momento foi aquele. Eles não profetizaram mais. Entendendo? Por quê? Porque a manifestação do Espírito de Deus os fazia profetizar. Então ali era um dom.
né? Diante da manifestação do Espírito de Deus ali, tanto que provocou o ciúme no próprio Josué, não é isso? Mas ali era o dom, né? Ali o dom. Agora o ministério, o ofício para qual o camarada é chamado só para executar aquilo dali, não estava em voga dentro dos 70, né? Nem com Moisés, né? Justamente, o que eu queria destacar aqui, esclarecer para os irmãos, é a respeito da ação profética, né? Uhum. Da ação profética, não é justamente especificar aqui o posicionamento do profeta, mas a ação, né? Da ação profética na Bíblia. Né? Com respeito a isso, Samuel, justamente, Samuel ele foi o primeiro, até mesmo porque ele foi profeta e juiz. Foi profeta e juiz. Então, dentro desse ofício, o que eu queria esclarecer aqui para os irmãos, porque às vezes, irmão, às vezes a gente lê a Bíblia, mas lê superficial, não procura entender. Então, quando a gente faz uma leitura dessa, se a gente não procurar entender, a gente vai dizer, mas só houve profecia no Antigo Testamento a partir de Samuel, né? A partir de Samuel, não. A profecia ela se manifestou como um dom na vida dos 70, né? Na vida de Moisés, na vida de Enoque, né? Mas esse ofício, onde ele, como o irmão Rogério bem destacou aí, ele se manifestava quando Deus via, né, que a nação estava caminhando em passos largos para o abismo. Então, havia vamos dizer assim, Deus intervia, né? Deus se manifestava através do profeta para orientar o sacerdote, o rei, olha, não está certo, não pode acontecer assim, tem que haver um conserto, tem que haver um arrependimento, tem que se voltar a Deus. Então era nesse momento que o profeta, né, ele se manifestava como com esse ofício. Agora, o que eu queria esclarecer para os irmãos é a respeito da ação da profecia, né? Da profecia, porque nós temos o que hoje? Nós temos uma linha de interpretação que diz que o que aconteceu na igreja primitiva, não existe mais o ministério apostólico, não existe mais esse dons de profecia, o profeta. Hoje, a profecia que existe é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, é a profecia das profecias. É a profecia que tanto nos direciona, como devemos servir a Deus, tanto, que revela o futuro, né, que mostra o presente. Então, com respeito a essa questão da profecia, ela é atual nos nossos dias. Ela não deixou de existir através de homens e de mulheres. Né? E, só para os irmãos terem uma ideia, nós estamos diante de um momento profético. Não há dúvida, meus irmãos. Não há dúvida que nós estamos vivendo tempos proféticos. E o que me traz eu afirmar essas palavras? Que estamos vivendo dias proféticos, a manifestação das profecias. Olhamos para Israel, irmãos. Olhamos para o que está acontecendo em Israel. O que está acontecendo ali em Israel são profecias bíblicas se cumprindo. É tanto que o local aonde está acontecendo aquele embate, aqueles ataques ali, é o local, irmãos, onde vai ser erguido o terceiro templo, onde o anticristo vai reinar. E quando é interessante que, se observarmos nos vídeos que a mídia aí está mostrando, quando aqueles ataques acontecem ali como é a chamada
templo de Omar, né, o Domo de Ouro, Domo de Ouro, Domo da Rocha. Da Rocha, né, conhecido também, e os judeus ali tudo louvando a Deus, adorando a Deus, e alguns pastores, né, dizem, olha, mas vocês observaram os judeus diante de um ataque daquele de 400 mísseis ali em sua direção, e eles alegres, cantando, né? E nós, com tanta pouca coisa, se entristecendo, deixando de ir para a igreja. Mas o sentido ali é que aqueles judeus, eles esperam profecias se cumprir de Ezequiel, de Isaías, de Zacarias, com respeito àquele local ali. E no momento que aquele local ali for destruído, dentro de uma linha de quem estuda a escatologia, no momento que aquele local ali for destruído, e ele já está todo comprometido, né, segundo alguns estudiosos, todo aquele lugar ali, aquele templo ali dos muçulmanos, ele está todo comprometido, seus alicerces, suas paredes, estão tudo comprometido. Então, um ataque sobre ali, aquele local é destruído, e Israel se apossa daquilo ali em pouco tempo, e em 3 dias, aparece ali o terceiro templo, não concluído, mas já aparece ali a estrutura do terceiro templo. Então, o que estamos vivendo são momentos proféticos. As profecias que Jesus se referiu em Mateus 24, muitas delas já se cumpriram. Inclusive, a destruição do primeiro templo, ou seja, do segundo templo, porque o primeiro templo, né, foi o que Salomão ergueu. O segundo templo foi nos dias de Jesus, se cumpriu no ano 70. No ano 70, Roma, ou seja, o exército romano, na direção de Tito, cumpriu ali as palavras que Jesus disse. Não estão vendo aqui, não estão vendo essa obra tão gloriosa? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Isso já se cumpriu. E outras profecias mais. Ainda resta também se cumprir. Então, os dias são proféticos. A ação da profecia nos nossos dias não podemos descrer. Não podemos desacreditar. As profecias estão se cumprindo e Jesus está voltando. Glória a Deus. Vamos dar continuidade? Já vimos aqui o ofício. Vamos para o profetismo. Nós temos aqui, a respeito desse profetismo, foi um movimento que surgiu no período aproximado do século 8, né? Século 8 antes de Cristo, tanto em Israel quanto em Judá. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Foi nesse tempo que os verdadeiros profetas em Israel foram cruelmente surrados, presos e mortos. Né? Então, o verdadeiro profeta de Deus, ele é perseguido. O verdadeiro profeta de Deus, nós vamos ver aqui, ele é perseguido. Por quê? Porque ele confronta o erro. Ele descortina, né? Ou denuncia o que está errado, como o irmão diz aqui. Ele denuncia as injustiças sociais e proclama o dia do Senhor. E uma das características desse verdadeiro profeta, que nós vamos ver no próximo ponto, é que ele procura restaurar o monoteísmo hebreu.
monoteísmo, irmãos, é com respeito à adoração ao único Deus. Nós temos o monoteísmo e o politeísmo, né, irmão Rogério? É isso? É isso mesmo. Nós temos É isso. o De monoteísmo, vários, né? é o monoteísmo, e o Crer só no Deus. politeísmo é as Politeísmo, vários religiões que deuses. seguem vários deuses, né? Isso. E o monoteísmo é a fé num único e verdadeiro Deus. Então o profeta... Panteísmo. E o panteísmo. E tem o panteísmo também. Aí tem o Panteísmo, Pantanal, no Brasil. O que é esse panteísmo, pelo amor de Deus? O que é panteísmo? Panteísmo acredita que tudo é Deus. Tudo é Deus. Vaca é Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus. A lagartinha lá na árvore. Então, Aí panteísta. enfeita uma árvore. Enfeita uma Árvore. árvore, aí adora como Deus. É panteísmo. A natureza em si. Ele adora a natureza. Pronto. Sim, olha aí Tudo é Deus. Aí- Perfeito, Tanan. a importância da filosofia numa sala de aula. Pois é, meus irmãos. Então, o profeta verdadeiro, como nós vamos ver aqui no próximo ponto, ele tem essa responsabilidade de chamar os servos de Deus a realmente a adorar de verdade, a servir de verdade, compromissado com um único Deus. E faz-me lembrar agora as palavras de Jesus. As palavras de Jesus. E quais foram as palavras de Jesus? Foi: não podemos servir a dois senhores. Ou nós servimos as riquezas, as coisas desse mundo, ou a Deus. Então vamos para o segundo ponto. Tem alguma fala aí de alguém, Rogério? Do panteísmo? Panteísmo. Falou tanto de panteísmo aí. O profetismo aí, mas eu vou. Profetismo, né? Eu vou compartilhar aqui uma tela aqui. Sim. Para vocês verem um gráfico aqui bem bacana aqui, ó. Sobre o panteísmo. Vocês estão enxergando aí, bem direitinho aí? Vocês estão vendo aí? Pronto, apareceu agora. Sobre o que é profetismo, gente, ó. Profetismo é um movimento, na verdade, né? É o movimento. Nós temos... Século 8. Anticristo. Conseguiu aí? Tá vendo aí? Tá dando pra ver, né? Ó, profecia na era mosaica, no Pentateuco, né? Nós temos os primeiros profetas, né? Que tinham o ofício de profetizar, né? Temos Enoque falando sobre a vinda de Jesus. Enoque já profetizava de Jesus. Como falou aí, como tu falaste aí no início, no texto de Judas. De Judas, justamente. Depois a gente vê Abraão profetizando o nascimento de Israel. E depois Moisés profetizando a nação e falando sobre um profeta que viria depois dele. Né? Esse profeta a gente conhece que é Jesus, né? E ele ainda ressalta: aquele que o escutar, né? Aquele que o ouvir, né? Será salvo, né? Aí nós temos, depois de Moisés, a gente tem a teocracia, né? Que já é o governo de Deus, onde nós temos na cabeça aqui Samuel como primeiro profeta dentro das escolas dos profetas. Depois nós temos os profetas do Reino Unido, na monarquia. Agora já não é Samuel como juiz e profeta da nação. Agora nós temos uma monarquia e nós temos um rei que é ungido também e profetas que o auxiliam dentro da nação de Israel. Depois nós temos o reino dividido, onde nós temos o combate à idolatria. Por isso que se levanta mais profetas ainda. Depois disso, eles são exilados. E dentro do exílio, né, nós temos vários profetas, Obadias, Amós, Oséias, Joel, Naum, e esses profetas falam para que esse povo voltem-se para Deus e ainda anuncia outro tipo de profecia, que é a profecia messiânica, que aponta para o Messias, o libertador de Israel, de toda a sorte, né, de
de mazelas que podem vir sobre o povo de Israel, né? Aí nós temos o exílio com Ezequiel e Daniel, e pós-exílio nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias profetizando, né, tanto sobre o Messias, como também para que o povo retorne para o centro da adoração, que é Deus, né? Aí todos esses profetas maiores e menores, nas suas profecias messiânicas, elas já apontam para Cristo, né? Que é o espírito da profecia que fala em Apocalipse. Pronto. Aqui tem uma nomenclaturazinha aqui, ó, bem bacana aqui, sobre os termos de profeta, ó. Nós temos o Nabi, que é o porta-voz que declara a mensagem pelo espírito de profecias, ele ouve a mensagem, escreve ou declara a mensagem, e nós temos o Roer, né, que é o vidente, que vê a mensagem. É o caso de Jeremias, vê essa amendoeira, né? É o caso de Ezequiel, né? Pega esse cinto, coloca na tua volta, ou Oséias, casa-se com a prostituta. Então é uma mensagem visualizada que Deus coloca para que o povo entenda qual o seu posicionamento. E nós temos o Malar, que é o mensageiro propriamente dito, que é pautado nas Sagradas Escrituras. Então, esse é o espírito de profecia dentro de todo o contexto bíblico que se refere ao profetismo. Ok? Muito bem. Então, podemos concluir que essa sua fala aí é sobre o movimento surgido a partir do século 8 antes de Cristo. 722, mais ou menos, antes de Cristo. Muito bem, muito bem. Então, vamos agora para o segundo ponto. O profeta no Novo Testamento. Então, os irmãos viram aí o conceito de profeta, o que se entende do profeta no Antigo Testamento, o seu ofício, né? A sua manifestação diante do sacerdote, diante do rei, diante da nação, né? Como um porta-voz, um embaixador de Deus para a nação. Nós temos aí o protestantismo, que foi esse movimento que o irmão Rogério explanou aí muito bem. Nós vamos para o profeta no Novo Testamento. Irmão Luiz, desculpa. Antes de você entrar no segundo ponto, o irmão Rogério explicou uma coisa aí que eu achei interessante, da escola dos profetas, né? Escola dos profetas. Escola do profeta. Eu estava aqui estudando em relação... Quem é que escolhe o profeta? Assim como quem escolheu os apóstolos. É o próprio Deus. O sacerdote era escolhido pelo povo ali, o sacerdote, né? Mas o profeta era diretamente de Deus. Ele tinha seu ofício, né? De levar a mensagem, a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam rebeldes, etc., né? Então, assim, ele tinha esse ofício. Aí a escola profética, muitas pessoas, assim, colocando e contextuando para o dia de hoje, muito profeta não quer estudar, né? Estudar, vive só de profecia e tal, esquece de estudar. Você vê o bom exemplo que eles estão dando aqui. Ele tem uma escola de profeta. Segundo um estudo, tem mais, na escola de Samuel, foi mais de 20 mil profetas. Quem deu continuidade foi até Elias, depois do Samuel. Então, a importância de estudar, que naquela época não tinha Bíblia, mas tinha os papiros, tinha os escritos. Então, você vê a importância de um profeta estudar. E pegando hoje agora para o Novo Testamento, os apóstolos, né? Os apóstolos foram escolhidos por Deus, os 12, né, que foi o fundamento. Quer dizer, tudo já vinha lá, nada que foi dito, né, no Novo Testamento, nada era novo, tudo já vinha, né, do Antigo Testamento, né? Já tinha todo um fundamento, né? Todo um fundamento. Então, assim, a importância do profeta, né? E no Novo Testamento, existia profeta, mas só que ele não interferia com os apóstolos. Ele estava lado a lado, porque agora era a época dos apóstolos, não dos profetas. O profeta era só no Antigo Testamento. E no Novo Testamento era uma nova geração, que o próprio Cristo, né, que levantou os 12 apóstolos, né, mas os profetas ainda existiam. Só que ele
ficava lado a lado, auxiliando os apóstolos. É assim que Eu eu também. entendo. Concorda? Ah, ok. Agora, só uma palavra aqui, na palavra ali do Raimundo. A questão de quem escolhe é Deus, amém. Quem escolhe, quem levanta, né? Quem inspira pelo Espírito, falar pelo Espírito de profecia é Deus. Agora, o que me chamou a atenção é a questão da, quando você falou a escola dos profetas, né? Você está explanando aí sobre a escola dos profetas. O que me chamou a atenção também foi um texto lá de primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, que diz o seguinte, ó. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, nós temos aí no Antigo Testamento a escola dos profetas, que eram jovens que gostavam, né, da profecia, né, que queriam aprender a profecia, que viam nos profetas, né, tudo, homens de Deus, um referencial, e eram inspirados, né, eram influenciados por esses profetas a seguir o mesmo caminho. Hoje, meu irmão, é complicado, né? A gente é complicado a gente vermos jovens, já que a escola de profetas tinha muitos jovens, desejarem, almejarem, né, o episcopado, né, aprender o que é cuidar de uma obra, né, e tudo, e isso nós se vê pela a pouca quantidade de jovens nas nossas escolas bíblicas, né, tudo nas nossas escolas bíblicas, não só de jovens, mas de todos aqueles jovens, mulheres, crianças, né, e tudo, que parece que não tem esse desejo, parece que não tem esse anseio de aprender mais o que é a obra de Deus, o que é a palavra de Deus, que isso nós temos os primeiros passos dentro da escola bíblica. É por isso que existe a escola bíblica, né? Para darmos os passos iniciais no quesito obra de Deus, né? Quesito igreja, o que é salvação, quem é Jesus, Espírito Santo, tá? Todas as doutrinas dentro da igreja. Então, isso aí, ó, quem deseja o episcopado, ou seja, quem deseja ser um presbítero, ser um ancião, ser alguém que cuide da casa de Deus, excelente obra desejo. Nós vemos isso na escola dos profetas e gostaríamos muito de ver isso nas nossas escolas bíblicas hoje, né? Achei muito interessante essa parte. É só isso. Muito Pode bem. dar continuidade. A respeito dessa questão aí, o paralelo, né? O paralelo da escola dos profetas para nossos dias hoje, acho que a gente não pode nem fazer, né? Não tem nem como fazer, irmão Rogério e os demais irmãos, até mesmo porque não tem, não, não existe, né, o desejo e também não existe em toda a igreja o incentivo. Nós temos, tem uma frase aí, não sei se é de Moody ou é de Spurgeon. Ele diz que muitas igrejas entendem que os nossos jovens eles aprendem física, matemática, português e outras matérias mais, mas não conseguem aprender teologia. Então, o que é que o cidadão queria dizer com isso? É que as igrejas, muitas dos seus líderes, pensam que nossos jovens não podem aprender, né, a respeito de Deus através da teologia, através do ensino, e não há um incentivo para esses jovens, ou de um modo geral, e se esquece, né? Se esquece que o jovem ou qualquer servo de Deus, tanto aprende a matéria de matemática, a física, outra matéria, como também aprendem teologia. A escola bíblica dominical, ela não tem, falando do nosso caso, pessoas, como se diz, diplomada, né? Doutorado, né? Doutorado, mas há uma oportunidade de aprendermos alguma coisa numa reunião como esta, inclusive a respeito de um assunto o qual estamos tratando hoje, nessa tarde, sobre essa ação da profecia que foi tão importante, né,
e é tão importante nos nossos dias hoje. Então, eu tenho visto, né, na vida do nosso pastor Jessegói, ele tem se preocupado muito. Nós temos visto aí ele preparando muitos irmãos, né, novo, né, na parte do ensino. Tem agora um grupo, parece que ele vai, eu não sei se ele já apresentou, né, para a parte do ensino, para ensinar. Né, e nós temos visto isso, graças a Deus, nesse ministério, através do pastor, né? Mas não é em todo canto. Não é em todo canto. Né? Então, também outra coisa que eu queria se referir aqui, na fala aí do irmão Raimundo, se existia essa preparação, né, na escola profética, e essa continuação a gente vai ver nos dias dos apóstolos, porque existia um alicerce, irmãos. É como o apóstolo Paulo diz, que a igreja, ela está firmada nos apóstolos e nos profetas. Então há essa continuação. E isso não acabou, isso continua sendo essencial. Buscar essa firmeza em Deus através da sua palavra, ouvindo homens que realmente estão sendo direcionados por Deus para nos edificar em Deus. Porque, infelizmente, o que nós temos visto diante dos dias em que estamos vivendo são pessoas que eles estão preocupados com o cargo, com a posição, mas não se preocupa com aquilo que eles vão ensinar aos seus ouvintes. Nós temos relato aqui do comentador se referindo do profeta nos dias atuais, e é muito interessante como ele diz. Né? Ele diz aqui, ó. O profeta no Novo Testamento. Eu não encontro aqui, mas ele diz que há pessoas, há dirigentes preocupados com a nomenclatura, né? com o cargo, que foi pastor, é apóstolo e agora é profeta, seguindo a mesma linha, se achando na mesma posição dos profetas do Antigo Testamento. E o que nós vemos aí, meu irmão, é o que vemos aí. Olha aqui que ele diz, ó, já existe, encontrei, ó, já existem igrejas em que seu titular foi pastor, bispo, apóstolo e atualmente é chamado de profeta. Daqui mais uns dias, ele vai achar que está vencido aqui o título de profeta. E vai querer ser chamado de guru. Né? Um guru, como nas religiões da Índia. Então isso é preocupante, porque nós não, dentro dessa questão que nós estamos estudando, nós não podemos ter aqui essa questão da profecia como ela atuava no Antigo Testamento, principalmente com respeito na questão do ofício. Na questão do ofício. Na questão do ofício, nós temos aqui presente, já acabamos de estudar, que começou com Samuel. E findou em quem? João Batista.
João Batista. A lei e os profetas duraram até João. João foi o último dos profetas, certo? A exercer esse ofício de profeta. Então, vamos dar continuidade, porque a hora avança. Que hora é, irmão? É terminar 4h30, é? Bota aí 4h40, né? Como não tem culto, pode ter a hora da janta, né? Ixi, Olha lá aí, vem rapaz. ele. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. Já vimos aqui estamos no segundo ponto, né? Nós vimos aqui a importância do termo profeta no Novo Testamento. Como já vimos em Éfesos 4:11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja. A Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja do primeiro século. Aí temos Irmão aqui. Luiz, antes do irmão começar aí, eu só falar uma fala aqui do Wesley aqui, o Wesley compartilhando aqui também seu pensamento aqui, ó, e assim, ó, e é em relação ao ponto que a gente está abordando, ó. Infelizmente, meus irmãos, o que de fato nos falta é pelo menos duas coisas atualmente. Tanto a falta do incentivo para com os jovens, ou qualquer que seja o cristão, no que diz respeito a estudar a Bíblia, como poucos também têm o verdadeiro interesse em aprender a mesma. Né? Verdade. É os dois lados, né? Não, os Lados. dois lados. Os dois lados. Tanto eu devo querer, almejar, como você citou aí, né? Aquele que almeja, ou é episcopato, ou é a função de eclesiástico, obra é excelente desejo. Então, há um desejo em mim, mas também há um incentivo da parte, né, da liderança da igreja de um modo geral. Então, vamos lá. O termo profeta aparece, o segundo ponto, o termo profeta aparece na segunda posição da lista apresentada em 1 Coríntios. Aí ele diz aqui, ó, a Bíblia afirma que os concidadãos dos santos, Raimundo escreveu aí, e da família de Deus estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, há esse fundamento, há este alicerce, né, do povo de Deus, na profecias, vamos dizer assim, e na doutrina, no ensino pelos apóstolos. Né? Essa igreja, esse corpo, esta construção, ela não pode, como disse o apóstolo Paulo, eu não posso, vocês tomem cuidado como vocês estão edificando o edifício, porque não podemos edificar o edifício no alicerce palha, madeira. Qual é o outro, irmão Rogério? Feno, palha e madeira, pedras preciosas, prata e ouro, né? Eu falando aqui, o microfone desligado. Ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Muito bem. Então, essa construção, como a gente vem sempre destacando aqui desde o início, essa construção que é a igreja, este corpo que é a igreja, ela tem que estar firmada em Cristo. E Cristo, ele é o alicerce e também a cabeça. E a cabeça, num corpo, é que direciona todo o corpo. É a cabeça que direciona todo o corpo. É da cabeça onde surge, né,
o movimento de todo o nosso corpo. Assim é a igreja do Senhor, tendo Cristo como cabeça. Ela é bem direcionada, ela se movimenta bem, ela se direciona bem, porque a sua cabeça funciona muito bem, que é Cristo. Alicerçada, firme, não retrocede, não se abala, né? Porque está firmada nesta rocha, nesta pedra angular, que também é Cristo. Então, meus irmãos, que possamos a cada dia, não importa as situações, não importa as circunstâncias que viemos passar, se a nossa fé, se a nossa esperança, ela está firmada neste alicerce e direcionada por esta cabeça, que é Cristo, né, nós iremos permanecer firmes até o fim. Glória a Deus. Rogério, tem que falar alguma coisa para o segundo ponto aqui? Amém. Pode prosseguir, soldado. Pode prosseguir. O segundo tópico, o ofício do profeta neotestamentário, ou seja, no Novo Testamento. Nós estudamos no primeiro ponto, profeta, ele usou aqui a expressão até teológica, que eu substituí por uma palavra mais conhecida. Mas no primeiro ponto, quando se falou do profeta, o comentador usou aqui a expressão veterotestamentária, que é se referindo ao Velho Testamento. Aqui ele usa a expressão do profeta neotestamentário. Neotestamentário, Novo Testamento. Novo Testamento. Era dotado por Deus para... O abençoado agora ligou um sonzão aqui, mano. Estou ouvindo aí, viu? O profeta neotestamentário era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Apesar de ele, algumas vezes, predizer o futuro, conforme instrui-nos a Bíblia de Estudo Pentecostal, seu ofício consiste em proclamar e interpretar a palavra de Deus ou vocação divina. A ação do profeta no Novo Testamento, ela, como falou o irmão Rogério no início, não tem função primária de revelar o futuro. Mas pode acontecer isso de um profeta, dessa manifestação sobrenatural acontecer no nosso dia? Pode. Como aconteceu, né, nos dias dos apóstolos, inclusive entra em destaque o profeta que o irmão Rogério já comentou em lição passada, Ágabo. É isso, irmão Rogério? Ágabo. O profeta Ágabo. Ele profetizou ali o que iria acontecer com Paulo. E também Faltou dois. Tem mais dois aqui, ó. Atos 15, 33. Olha só, Atos 15, 33, ó. 32. E quando leram, alegraram-se pela exaltação. Depois, Judas e Silas, que eram também profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. A importância do profeta dentro da igreja aí, ó. Silas, que andava com Paulo, e outros irmãos, Judas. O que eles fizeram? Né? Exortaram e confirmaram, né? Fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Isso. Então, ó, muito bem. E, além dessas, apesar de ele, além desse destaque aqui no Novo Testamento, como mediador, né, diretamente na palavra de Deus, ele também, Rogério. Ei, Rogério, só um instantinho, Luiz.
por favor, desculpa. Em relação ao irmão Rogério, que tá tendo um som aí. Tá muito ruim teu áudio, viu? Natanael, tá muito ruim teu áudio. Irmão Natanael. Melhorou, irmão? Pronto, tá ótimo. Ei, irmão. Oi. É sobre o. Tem um som na casa do irmão Rogério. Aí o irmão deixa o microfone no mudo. Pronto. É só isso. Porque, tipo, fica juntando com o Luiz, né? Acaba ficando um pouco. Viu? Mas obrigado, irmão, viu? Desculpa ter empatado a aula. Pronto, estão ouvindo direitinho, irmão Natanael? Tá ouvindo? Tá ótimo, viu? Então vamos prosseguir. Então, irmãos, o profeta no Antigo Testamento, ou seja, no Novo Testamento, né, ele tinha essa incumbência diretamente com a palavra, de revelar essa palavra ao servo de Deus, ao povo de Deus. Mas ele também, ele admoestava, né? Ele admoestava. Admoestar é advertir, avisar e prevenir, né? Então, ele exortava também, ele animava, ele consolava, ele edificava a igreja. Né? E isso também não é diferente, né? Não é diferente nos nossos dias. Isso pode acontecer nos nossos dias, em pleno século XXI. Deus pode manifestar, tem um irmão aqui, a pergunta, atualmente, não deu para ler. Você leu, irmão Rogério, essa pergunta desse irmão aí que ele colocou? Você não viu não, né? Então vamos continuar aqui, ó. Aqui atualmente nos nossos dias, existem profetas com esse ofício? Qual ofício, Wesley? O ministério profético, como é que é? Qual é o ofício que tu tá destacando aí? A respeito aí da pergunta do... É o irmão Wesley? Foi? Então, ó, aqui no subsídio diz assim, ó, os profetas do Novo Testamento não tinham o ofício de profeta idêntico ao dos profetas do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era um homem que, além de transmitir a mensagem de Deus, tinha outras atribuições de ordem nacional. Na unção dos reis, eram os profetas que tinham a incumbência de derramar o azeite santo da unção sobre a cabeça dos governantes. No Novo Testamento, o profeta tem função essencial, voltada para o âmbito da igreja local. Porém, de modo geral, o profeta da igreja cristã atende à necessidade de edificar, exortar e consolar. O profeta de hoje não tem a missão de ungir reis ou profeta em seu lugar, porém tem a grave responsabilidade de transmitir a mensagem de Deus nos momentos necessários, no tempo certo, para pessoas ou para a comunidade cristã. Essas mensagens são de grave valia para denunciar as ameaças ou a existência de pecado que compromete a integridade espiritual do corpo de Cristo. Certo? Nas igrejas é comum surgirem irmãos que têm o dom de profecia ou o dom ministerial de profeta. E com o passar do tempo, tornarem-se soberbos, achando que são superiores aos demais e até aos líderes. É o começo da queda. Né? Então, o irmão que fez a pergunta aí, surgir alguém nos nossos dias se achando que é profeta
exercendo o mesmo ofício que exerciam os profetas do Antigo Testamento, é soberba, é orgulho. Né? Porque o profeta no Novo Testamento, ele não segue mais esse ofício, segundo aqui o comentador no seu subsídio. Amém? Vamos continuar aqui para concluir. Rogério, tem alguma coisa a falar? Não, amém. Tá bem isso aí. Eu tô só passando aí uns versículos aí, em Atos Apóstolos, que fala de profetas na igreja primitiva. Viu? Depois vocês conferem aí. Mas pode prosseguir. Vamos para o último tópico. O último tópico, ou o terceiro, é discernindo o verdadeiro profeta do falso. O Rogério já deu uma palhinha aí já a respeito disso. E eu acabei também, no segundo ponto, falando a respeito disso. E o primeiro tópico do terceiro e último ponto já começa assim, ó. Simplicidade versus arrogância. Então, aqui nesse ponto aqui, nós vamos ver as características do verdadeiro e do falso profeta. E aí, nós podemos ver aqui, ó, eu vou ler aqui, eu não vou ler o conteúdo do ponto, mas vou ler aqui um conteúdo aqui do auxílio aqui no livro Como Conhecer o Profeta. E aí, o irmão comentador, ele diz aqui as características do verdadeiro profeta. E uma das características de um verdadeiro profeta, a primeira é que esse profeta ele só diz o que ouve da parte de Deus. Ele só diz o que ouve da parte de Deus. Até mesmo porque o profeta, inclusive no Novo Testamento, ele não pode acrescentar na sua profecia aquilo que não está na Bíblia. Quando ele acrescenta nas suas profecias o que não está, né, de acordo com a Bíblia, ele está falando dele mesmo. Então, uma das primeiras características do verdadeiro profeta, o verdadeiro profeta fala a verdade de Deus na mensagem que transmite. O profeta verdadeiro não transmite mensagem de sua mente para agradar ou desagradar propositalmente. O verdadeiro profeta, ele fala a palavra de Deus com verdade. O rei de Israel, mais prudente, procurou saber se não haveria ali um profeta do Senhor. Disse, porém, Josafá. Nós conhecemos essa história na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 22. Né? Fala de Josafá e do rei, que o nome já diz tudo, Acabe. Acabou com Israel. Né? Não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar. Podemos observar, meus irmãos, que Josafá, ele conhecia um verdadeiro profeta de Deus. Os profetas que se manifestaram ali naquela reunião, eles não eram profetas de Deus, mas sim profetas do rei. E os profetas ali, naquela reunião, só falaram palavras agradáveis ao rei. Mas existe um profeta que falava as verdades de Deus. Doesse em quem doesse. Ouvisse quem quisesse ouvir. Mas a verdade do
profeta Micaías era verdadeira, né? Nós conhecemos esse episódio, esse relato bíblico. Essa é a primeira característica de um verdadeiro profeta. A segunda, a evidência da confirmação de Deus, né? Então, há provas, há evidência que esse profeta é de Deus. Vamos ver aqui. O rei Jeroboão estava em pecado e mandou sua mulher disfarçar-se e consultar o profeta Aías. Diante da grave doença de um filho seu, a mulher disfarçou-se e foi ao profeta. Antes que chegasse à sua casa, Deus falou ao profeta Aías, alterando-o pela chegada da mulher do rei. Quando ela pôs os pés na porta da casa, o homem de Deus a surpreendeu. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarça assim? Pois eu sou enviado a ti com duas novas, ou seja, duas notícias. Né? E falou do mal que viria sobre o reinado do seu esposo e da morte da criança, o que de fato aconteceu. O verdadeiro profeta de Deus não se deixa levar pelas aparências e muito menos pela bajulação. Nas nossas palavras, né, no nosso dicionário, puxamento de saco. Não aceita bajulação de quem quer que seja. Então, essa é a segunda característica do verdadeiro profeta. A terceira. A quarta, vamos para a quarta. O profeta não é insubstituível. O profeta Elias, olha aí, irmãos, a característica do verdadeiro profeta é que ele não é o único. Ele não é insubstituível. Sempre haverá sucessão para a manifestação da profecia. Olha aí a importância da profecia, irmãos. Olha aí mais um destaque para a manifestação da profecia, seja ela através do dom, seja ela através do ofício, seja ela através do ministério, seja ela nos nossos dias, a qual estamos vivendo, né, sinais em nossos dias que manifestação da profecia, momentos que nos mostram que estamos vivendo, se cumprindo em nossos dias, essa ação, a profecia. E olha aí, ó, o profeta, ele não é insubstituível. O profeta Elias, fugindo de Jezabel, a ímpia mulher do rei Acabe, refugiou-se no deserto de Berseba. Recebeu a ordem de Deus para levantar-se, pois ainda muito recebeu a ordem de Deus para levantar-se, pois ainda tinha muito a fazer. Quando pensava que só havia ele para ser usado, Deus lhe disse: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. A 7.000 é a média que Deus tem de homens para substituir quem quer que seja. No tempo de Deus, Elias passou o cajado para Eliseu, após cumprir sua missão. Né? Então, essas são as características de um verdadeiro profeta. As falsas, ou seja, as características de um falso profeta. A primeira característica de um falso profeta, ele não tem mensagem de Deus. No Antigo Testamento, o falso profeta era aquele que entregava mensagem do seu coração para agradar alguém ou fazer oposição. No primeiro caso, temos os profetas do rei Acabe. Todos profetizavam o que o rei gostaria de ouvir, que iria à guerra e seria vitorioso.
a vitória está contigo, meu servo. Não temas, né? Deus já te deu a vitória, né? Não é esse tipo de profecia que queremos ouvir hoje. Né? Contraindo um profeta de Deus, o rei foi à guerra, foi derrotado e morreu. No segundo caso, há o exemplo da falsa profetisa Noadias e outros profetas que foram subornados para atemorizar Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Né? Então, o falso profeta, ele não tem, né, mensagens de Deus. Ele tem mensagem produzida na sua mente, produzida no seu coração corrupto, para agradar aqueles que lhe bajulam, para aqueles que lhe agradam com presente, né? Com oferta, com alguma coisa desta vida. Né? Esse é a característica, a figura de um falso profeta, que existiu nos dias de Acabe e que até nos dias de hoje, eu não duvido, existe no meio do cristianismo e tem enganado muita gente. Segunda característica de um profeta falso, ele desvia o povo dos caminhos do Senhor. O falso profeta desenvolve capacidade carnal ou diabólica para enganar os servos de Deus. Consegue até fazer sinais e prodígios para impressionar a mente dos incautos, dos que não têm conhecimento, dos que não buscam a sabedoria de Deus. Deus condenou tais mensageiros do diabo e disse para seu povo não os ouvir, pois seriam condenados à morte. Né? Então, nós temos aqui esses falsos profetas. Temos aqui o terceiro característica de um falso profeta. O falso profeta é soberbo, já foi destacado aqui, sua palavra em nome do Senhor não se cumpre. A experiência mostra ao longo do tempo quantos profetas e profetisas orgulhosas e orgulhosos se levantaram no meio da igreja local. Ele despreza um pastor ou um dirigente e costuma ter seus discípulos que forma grupinho de oração em torno dele ou dela. Isso é pernicioso e não tem aprovação de Deus. Deus não dá respaldo, não dá apoio para isso. Pelo contrário, manda que os crentes honrem e respeitem seus pastores. Ou seja, porque que há uma diferença muito grande para os falsos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou nos nossos dias. Porque no Antigo Testamento existia normas, leis, que a profecia que não fosse cumprida, esse profeta era morto. Né? Era morto. Nos nossos dias, eles têm grandes vantagens. Por que que os falsos profetas, nos nossos dias, têm grandes vantagens? Têm apoio, têm seus grupos, ganham seus presentes, né? São bajulados, porque eles falam e não se cumpre o que falam e Não vai ficar falando. nada com eles. Eles continuam nos nossos púlpitos, nos púlpitos das nossas igrejas, pregando e profetizando e não acontece nada. Só porque este tipo de profeta falso que existe nos nossos dias, né, profetizando e não acontecendo, eles não serão julgados por nós, seres humanos, mas serão julgados por Deus. Né? Então, por isso que eles, mesmo diante das suas profecias falsas, mesmo diante daquilo que eles profetizam e não se cumpre, e não são corrigidos, continuam exercendo tais profecias. É por isso que eles continuam fazendo isso, porque não há, e até mesmo porque não cabe a nós, né?
não cabe a nós tomar certas decisões de julgamento. Mas no Antigo Testamento havia punição para quarta característica de um falso profeta. Os profetas são como lobo devorador. Né? Aqui, para a gente, não, ainda tem mais coisa aqui, mas não vamos concluir. Então, esses profetas... O Wesley quer dar uma palavra aí, soldado. Nós temos visto nos últimos dias que tem se levantado, né, muitos falsos profetas. Por que são falsos profetas? Irmão, mas são servos de Deus, eu admiro a mensagem de certo irmão. Mas, irmão, a profecia ela tem que se cumprir. Ela tem que se cumprir, pois essa é uma característica verdadeira de um profeta. O que temos ouvido hoje e visto, são falsas profecias que não se cumprem, que traz o quê? Traz pânico, traz pavor, traz medo. E a verdadeira profecia e a verdadeira função da ação sobrenatural por intermédio da profecia, da fala de Deus, é fazer com que o homem, né, tenha comunhão com ele. Pois, como eu falei no início a respeito da profecia entre o profeta e o povo, e o sacerdote e o rei, era fazer com que esse povo ouvisse a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, esse povo passasse a ter uma comunhão com Deus, uma comunhão que agradasse a Deus, uma santificação, uma santidade agradável a Deus, pois a profecia se refere de fala, e fala nos aproxima um do outro. A fala é que faz nós termos comunhão, viver em sociedade uns com os outros. Então, diante desses falsos profetas, vestido de lobo, nós precisamos muito do discernimento, né? Do discernimento pelo Espírito Santo para realmente discernir nos nossos dias esses profetas que, em vez de trazer consolação, de trazer exortação, de trazer consolo, tem trazido certa desarmonia, certo desconforto. Então, que possamos, com a ajuda de Deus, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, procurarmos entendermos a vontade de Deus e não a vontade do homem. O homem, sem a direção de Deus, ele não nos levará a Deus. O homem só será um instrumento para benefício dessa igreja como construção e como corpo, se ele tiver realmente firmado na pedra angular, no alicerce que é Cristo, e ter a direção por Cristo, que é a cabeça da igreja, né? Então, que Deus, ele nos ajude. E diante da oportunidade, né, eu agradeço aqui, irmão Rogério, a oportunidade que foi me dada para, junto com os irmãos, estudarmos este assunto sobre profecia, sobre a ação do sobrenatural de Deus, que foi tão atuante no Antigo Testamento, foi atuante nos dias dos apóstolos, e sem nenhuma dúvida, irmãos, é preciso compreender a atuação desta ação sobrenatural com respeito à profecia nos nossos dias, certo? Nos nossos dias, em que possamos estar atentos ao que está acontecendo, pois estamos, como disse o apóstolo Paulo,
né? Não lembro agora qual a sua carta, se foi na primeira, que ele disse, já é a última hora. Né? Então, se o apóstolo Paulo, ele se referiu naqueles dias tão distantes de nós, que já era a última hora, imagine nós, diante de um cenário o qual estamos vivendo. Um cenário onde a sociedade, onde a humanidade tem sido considerada como gado, como uma manada, como animais, né? Diante de um cenário onde nós estamos vendo os poderosos, os que detêm, né, as riquezas desta terra em suas mãos, né, e por serem pessoas de grandes poderes, tem feito com que as pessoas tenham a sua mente doutrinada. Nós estamos vivendo um período em que a sociedade humana, os seres humanos, estão tendo a sua mente pelas essas autoridades poderosas doutrinadas. Doutrinadas para quê? Ensinadas para quê? Para se submeterem a tudo aquilo que eles colocarem diante dos nossos olhos. E ao aceitarmos toda essa doutrinação, tudo isto que nós estamos vivendo, né, obrigações, obrigando-nos a usar determinados utensílios, nos obrigando, né, a receber certos tipos de imunização, né? E estamos vivendo diante de uma pandemia que tem sido a alicerce para o palco do anticristo. Então, diante desse cenário, o que resta para nós é nós fixar os nossos olhos às verdadeiras profecias que estão contidas no livro chamado Bíblia. E fixando os nossos olhos, a nossa mente, sobre essas profecias verdadeiras, nós vamos estar firmes, constantes, e não se submeteremos a qualquer tipo de doutrinação que venha nos querer que sejamos submetidos. Então, precisamos estar atentos, as profecias se cumprem, as profecias verdadeiras de Deus se cumprem, são autênticas, e temos visto isso nos nossos dias. Que possamos estar atentos a isso, né? Possamos estar atentos a isso, para que aquele dia, o dia da vinda do Senhor, que não sabemos, é uma profecia, é uma promessa, não sabemos quando vai acontecer, é uma profecia que não podemos dizer quando vai se cumprir, mas cremos que ela vai se cumprir. Pode ser até agora, né? Essa profecia pode se cumprir até agora. E que profecia é essa? O arrebatamento da igreja para viver eternamente com Deus. Então, que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Irmão Rogério, os demais irmãos aí fazendo... Não é porque quer dar uma opinião aí, ó. Tá bom? Pode ficar à vontade, Wes. Bom, irmãos, é só o irmão já falou aí já. Viu? Não é isso que está falando. Não deu certo aí, o soldado falou aí.
Amém, soldado. Então, vamos lá, vamos finalizar nossa aula, né? Em nome de Jesus. A gente vai fazer um resumo geral aqui, que a gente tratou hoje aqui sobre o ministério de profetas, né? De profeta. A gente viu no Novo Testamento, no Antigo Testamento, como era. Como é... Oi? Eu não estou lhe ouvindo. Tá escutando agora? Como é que tá aí agora? Tá escutando direitinho? E agora? Tá escutando? Som. Glória a Deus. E agora? Tá escutando agora? Som. Tá escutando aí? Tá escutando agora? Todos? Tá escutando direitinho todos? Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Dá pra ouvir, dá pra ouvir. Tá ouvindo, né? Tá ouvindo, né? Pronto. Pois bem, nós estamos tratando hoje sobre o ministério de profetas, né? E nós vemos no Antigo Testamento, né, que os profetas, né, eram essenciais, né, para a nação de Israel, né? Eles revelavam, né, que estava em oculto, né? Eles anunciavam os juízos, eles faziam conselhos, davam conselhos e advertência, né? Tudo com o fim, com o objetivo de que a nação de Israel voltasse a buscar ao Senhor, né? Quando a lei não estava mais sendo promulgada, quando os sacerdotes já tinham se corrompido, os reis se tinham corrompidos, né? Chegavam os profetas para colocar o povo no prumo de novo. E em referente ao Novo Testamento, irmãos, os profetas pertenciam à igreja apostólica e tinham um ministério específico de declarações inspiradas. Enquanto que os apóstolos e evangelistas, né, levavam o evangelho ao mundo não regenerado, ao mundo caótico e em pecado, enquanto eles implantavam o evangelho nesse mundo perdido, os profetas tinham a missão de consolidar as igrejas, de consolidar a igreja que estava sendo levantada ali, né? De consolidar, consolar, edificar, exortar, admoestar, né? Tratar a igreja ali, né? Os que iam se filiando, ficando membro da igreja local. Esse era o ministério profético, né? Como também eles tinham o dom, né, de receber a mensagem divina em relação ao futuro, o que aconteceu na igreja de Antioquia, que o profeta previu uma grande fome em Jerusalém e a igreja toda se antecipou a essa grande fome, arrecadando alimentos para levar para Jerusalém. Enfim, esse era o ministério do profeta no Novo Testamento. Era não, ele é o ministério do profeta no Novo Testamento. Ainda deve ser exercido da mesma forma do Novo Testamento. A questão é, existe esse ofício na nossa igreja hoje ativa? É essa a questão. Por que que não existe isso na nossa igreja hoje ativa? Eu não posso falar, né, que não exista de fato, porque eu não sou Espírito Santo para ter, na verdade, ter a noção de toda a igreja em todo o mundo, né, em todo o mundo, né, em todo o globo terrestre a igreja de Jesus Cristo é espalhada, né? Então não posso, né, generalizar e dizer não existe de maneira nenhuma, categoricamente dizer que não existe profeta desse nível, deste naipe aqui, né? Esse deveria ser o ofício de profeta, né? Mas o que nós tivemos na igreja brasileira hoje, né? Também não posso generalizar, mas o que nós vemos, o que é notório aos nossos olhos, é que nós não temos esse tipo, né, de profeta hoje, de ministério profético hoje, o que cuida, né, da igreja, que traz uma revelação para a igreja, que na verdade, que traz uma direção para a igreja, que traz uma consolação, uma exortação, uma edificação, né, que coloca a igreja no prumo, né, coloca a igreja no local dela, né? Nós não temos. O que temos hoje? Nós temos dons de profecia, que são mal,
mal usufruído, né? E que acarreta mais dissensão, discussão, né? Do que edificação, né? É isso que a gente vê na igreja de hoje em dia, né? É isso que a gente vê na igreja atual, pelo menos aqui no Brasil, diante do que nós podemos ver pelas mídias sociais. É isso que a gente consegue enxergar hoje, né? Esse dom de profecia que é mal usufruído, né? Então, esse daqui é a síntese geral, né, da nossa lição de hoje, né, para concluir a nossa lição de hoje, né, e levando isso em consideração que sobre o caráter do profeta, na verdade, para a gente discernir um verdadeiro profeta, como disse Jesus, a gente que tem que ver o fruto dele, né, é o caráter do profeta que vai dar uma direção, pelo menos uma base de que a sua profecia, que a sua palavra é procedente de Deus e que é verdadeira. Se nós enxergarmos o caráter do profeta e ver que o profeta é um homem, né, que vela pela palavra de Deus, né, que se preocupa em trazer a verdade, aí sim a gente vai ter já um direcionamento para aceitar ou não a palavra desse tal profeta. Alguém mais para a gente concluir? Eita, todo mundo já foi embora? Ixi, deixaram a gente foi cedo hoje, ó Luiz. Oi. Mas rapaz, então vamos encerrar, vamos orar. Próxima aula, nós Até temos o pai. o Ministério Evangelista, Dia Evangelista, né? E eu acredito que nós vamos dar presencialmente, viu, irmãos? Em nome de Jesus, vamos dar Né? presencialmente esta aula, né? Para a glória de Deus, viu? Vamos retornar no próximo domingo às aulas presenciais, que vão começar às 8h30 da manhã, tá bom? Pode orar, irmão, para nós orarmos. Orar? Pode orar. Eu queria que você orasse por nós. Orei no Amém. Então início. vamos lá. Amém. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nós graças te damos, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais uma escola, Senhor, por mais uma lição, Senhor, que nós concluímos hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Ela é a verdade, Senhor. Obrigado pelo teu Espírito, Senhor. Ele nos direciona, Senhor, no caminho que se deve andar, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Luiz, Pai, que com disponibilidade e empenho, Senhor, se dedicou, Senhor, ao estudo desta lição, Senhor, a fim de, Senhor, de ministrar, Senhor, esta lição nesta tarde, Pai. Senhor, abençoa a vida do teu servo cada vez mais, Senhor, abre o seu entendimento cada vez mais, a compreensão, que teu Espírito tenha domínio sobre ele, que teu Espírito, Senhor, tenha total liberdade na vida do teu servo e da sua família, Senhor, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. Abençoa cada aluno, Senhor, que aqui esteve, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abrindo o seu entendimento, Senhor, que as verdades espirituais, Senhor, que foram faladas aqui, Senhor, possa adentrar nos nossos corações, Senhor, e possa fazer, Senhor, diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Abençoa cada um, o resto de domingo, Pai, para a glória de Deus, e dai-nos uma semana abençoada, Senhor, na tua presença, Senhor, na tua direção, Senhor, onde nós possamos vencer, Senhor, todas as nossas dificuldades, Senhor, possamos vencer todos os reveses, Senhor, todos os levantes e glorificar o teu nome e estar na tua casa te adorando de todo o coração. Obrigado, Jesus, por essa escola, Senhor, e obrigado, Senhor, porque voltaremos, Senhor, a ministrar esta escola, Senhor, presencialmente, Senhor, que teu Espírito, Senhor, nos abençoe, Senhor, nos direcione, é o que eu te oro, eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor, Amém. viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão Domingo, Luiz. né? Até domingo, se Deus quiser, viu, mano? Se Deus quiser. Obrigado a todos que participaram, irmã Raquel, irmão Raimundo. Amém. A paz do Senhor, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, meu irmão.